Saudações, eu faço essa apresentação como requisito parcial para a conclusão do curso de Engenharia da Computação na Universidade de Brasília. Eu fui orientado pelo professor Edson Shikawa. Eu fiz meu trabalho Sistema Semântico para Controle de Processos de Negócio Intensivo em Conhecimento integrado ao Scrum. Estudo de caso para uma redação jornalística contemporânea. Para poder explicar melhor do que se trata o trabalho, eu vou dar uma breve introdução para contextualizar. Basicamente, o trabalho parte de ambientes de negócio que se mostram cada vez mais dinâmicos, a organização de dados neles é muito complexa. Eles estão sujeitos a mudanças muito bruscas e as metodologias ágeis, que previamente eram muito mais simples de serem aplicadas ou replicadas, acabam ficando muito verbosas, acabam ficando um overhead, virando um overhead no trabalho. Então, como manter a ordem em organizações, empresas e sistemas de informações que deveriam auxiliar na execução desses processos, seguem independente de dados muito estruturados e processos muito estruturados. O foco da proposta desse TCC acaba por reconhecer as limitações e tentar contorná-las com a integração entre um framework de desenvolvimento tradicional semântico e um módulo semântico, resultando em um sistema de informação semântico para a gestão de processos não estruturados por meio do uso de metodologias ágeis. Como um objetivo geral, tem-se realmente implementar o sistema da informação que permita melhorar o controle e a documentação dos processos, com um objetivo específico, implementar funcionalidade que permita mapear esses processos em tempo de execução, implementar funcionalidade que seja capaz de criar metadados inteligentes por meio do modelagem por ontologia, e melhorar a capacidade de manter guardadas informações que foram mapeadas que previamente seriam perdidas por questões de informalidade em ambiente complexo. Então, esse é o sumário. Eu fiz uma prévia introdução. Vou seguir para uma fundamentação teórica básica para você entender o que foi feito, né? Uma modelagem, implementação do protótipo, resultados e a conclusão e trabalhos futuros. Primeiramente, para dar uma fundamentação teórica, eu preciso diferenciar um sistema estruturado de um sistema não estruturado, né? Um sistema baseado em ontologia. Aqui à esquerda eu vou exemplificar um processo estruturado. Essa aqui é uma analogia de um processo descrito por BPMN. Posso fazer uma analogia com uma piscina de raias, em que cada raia você tem um agente com suas responsabilidades e cada boia nessa piscina é uma tarefa, um quadrado. E na medida que você vai da esquerda para a direita, o processo avança. Então, nesse exemplo de atracar o navio no porto, a gente começa no ponto verde à esquerda. O capitão do navio tem que solicitar espaço no porto e embaixo o responsável do porto tem que verificar se tem espaço. E a decisão é binária. O gateway de decisão é esse losango aqui no meio. Há espaço, sim ou não? Se não tem espaço, se nega o pedido. Se tem espaço, se elabora instruções para realizar uma manobra com o navio e o navio está no porto. Mas se a gente quisesse atribuir prioridade aos navios. Se não fosse só mais uma questão de que se tem espaço ou não. Se a gente tivesse que ponderar, se esse navio atracar agora, que vai chegar depois, será que ele não é mais importante do que o navio que está atracando agora? A atribuição de complexidade na decisão, fazendo com que ela seja de difícil estruturação, constitui processo intensivo em conhecimento, requerindo uma decisão que não é mais de natureza binária. E a melhor forma para representar esse processo ao invés de estrutura de BPMN, é pela estrutura de triplas, né? Registrar todo o conhecimento agregado ao processo para que se possa entender o que está acontecendo. Então, ao invés de realmente descrever tarefas por causalidade, se descreve um contexto inteiro daquele processo. Então, aqui na direita seria o equivalente para começar a mapear o processo não estruturado. Eu mapeei que existem pessoas, né? Pessoa Alice, pessoa Bob trabalha no porto, pessoa Alice, quer dizer, pessoa Bob trabalha no navio, Alice trabalha no porto. Tudo numa estrutura de sujeito, predicado, objeto e relacionamento entre esses itens. Então, essas são instâncias de classes. Bob é uma instância de classe pessoa. Navio é um objeto, navio é um lugar de classe lugar, instância navio. Bob trabalha no navio, Alice trabalha no porto. Eles têm um relacionamento entre si. E essas são as instâncias. Se modela que é relacionamento entre essas classes de que pessoas trabalham em portos e pessoas orientam pessoas. Se um porto orienta uma pessoa, há um erro de consistência. Se navio trabalha em pessoa, se infere erro de consistência. Então, essa representação de conhecimento se diz ontologia.
Ontologia é uma especificação clara para conceitualização compartilhada. É um termo emprestado da filosofia, é um estudo do ser enquanto ser. Basicamente, se descreve todo o nosso conhecimento por meio de triplas, diferenciando A-box e T-box. A-box, uma afirmação, T-box, a terminologia. Terminologia, pessoa, navio, por exemplo, e A-box, Alice é uma pessoa específica. O navio X é um navio e se modela relacionamento entre navios e pessoas, e, digamos assim. Há expressividade maior se realizar buscas nesse tipo de modelagem, né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma query do relacionamento orienta. Quem orienta alguma classe pessoa? Pessoa que trabalha em classe lugar. Essa query, esse exemplo, tem um significado semântico que está perguntando para a nossa base de conhecimento quem orienta pessoas que trabalham em algum lugar. O resultado dessa query é Alice, porque se sabe que em meio de tripla Alice trabalha no porto, Alice orienta Bob, Bob trabalha no navio. Essas afirmações satisfazem o conhecimento que a gente está tentando recuperar. Aqui está na imagem esquerda o relacionamento que eu estou me referindo. Alice orienta Bob. Mas, de fato, para a implementação do sistema que estrutura processos intensivos em conhecimento, não se simplesmente definir navios é apenas um exemplo. Para o trabalho em si, se modelou, se fez uma integração entre metodologia ágil e ontologia que descreve processo intensivo em conhecimento. Essa ontologia é a KIPO, Knowledge Intensive Process Ontology, que descreve processo estruturado intensivo em conhecimento. O foco está no processo. Dentro do processo, você tem uma bolsa de atividades que elas não têm causa e consequência entre si, você tem apenas uma bolsa como um requisito para a conclusão do processo, o que é muito flexível. E dentro dessas atividades, algumas são simples, mas as atividades que são intensivas em conhecimento modelam uma decisão. A KIPA é dividida em ontologias menores e mais específicas. Aqui na imagem, as partes menores da KIPA que eu condensei para melhor visualização são os quadrados coloridos, que existe uma ontologia da colaboração, existe uma ontologia que descreve regras de negócio, existe a ontologia que descreve processos, artefatos e, mais importante, a ontologia da decisão, que é o foco da implementação. Aqui, a KIPO descreve uma ontologia como algo que satisfaz uma pergunta que um agente no processo da organização identifica. O agente tem uma experiência prévia, a decisão satisfaz uma restrição, e cada decisão tem uma alternativa que tem um risco, porque ela tem uma vantagem e desvantagem dado um critério. Ou seja, o agente, ao escolher uma alternativa para satisfazer a decisão, ele vai assumir um risco, seja positivo, seja negativo. Mas descrever essa decisão não satisfaz uma organização inteira de um sistema. É necessário atribuir metodologia para a realização de tarefas no tempo contínuo. Então se utilizou a Scrum Methodology, baseada nesse trabalho. Basicamente, o Scrum é uma metodologia ágil, iterativa, incremental. Se descreve um backlog de produto, que descreve o produto final do que se deseja alcançar, e se destrincha esses itens que descrevem o produto em esforços menores. Por meio de sprints, são ditas sprints, temos trabalhos diários dentro da sprint, e a sprint escolhe quais itens que compõem o produto final devem ser satisfeitos. Então a gente está quebrando o produto maior, quebrando em esforços menores. É uma metodologia que envolve processo, evento, artefato e atribuição de papéis. Isso é necessário porque, como o autor do Scrum originalmente definiu, o Scrum serve para fazer com que as pessoas priorizem as tarefas por valor de força, para que elas produzam uns 20% primeiros 20% de um trabalho. Muitas vezes, você faz os primeiros 20% de um trabalho e se dá conta que o resto não era tão importante assim. Então, é desejável atribuir essa metodologia para a organização de tarefas numa organização complexa, atribuindo priorização na execução do trabalho. Um caso de fato, a aplicação do Scrum é um caso de sucesso da indústria. Então, por eficiência e por alto potencial de reuso, é desejável aplicar isso no sistema. E quando você começa a pensar muito em Kipo e em Scrum, essas duas ontologias, elas são, de certa forma, de fácil integração, né? Porque a Kipo descreve agentes,
O Scrum descreve os envolvidos em atividades menores, a Scrum descreve sprint, que é um trabalho contínuo, a Kipo descreve processo, e, digamos, dentro do Scrum existe um trabalho contínuo, reuniões diárias, envolvidos jornalistas, editores, repórteres, um backlog seria uma pauta, no nosso caso de estudo de redação jornalística. Então, esses conceitos são muito convenientes, né? O Scrum deve ajudar a organizar o trabalho com uma metodologia palpável para você quebrar o produto e fazer tarefas. E a Kipo auxilia na execução em termos de organização de processo flexível. É, a Kipo é baseada numa ontologia superior, a GUFO. Ela serve como ontologia de domínio. É, o Scrum descreve tarefas e a gente pode expandir a aplicação do sistema por meio de ontologia de aplicação, no caso a redação jornalística. E, de fato, a modelagem, a definição no caso de estudo, foi baseada na visita da sede do Jornal Metrópolis em Brasília. A gente visitou o Jornal Metrópolis para poder entender os processos que ali aconteciam. E se identificou que o BPMN, como aquela estrutura de processo estruturado que eu defini antes, é um contraponto com a realidade. É como se as piscinas não tivessem raias e as boias estivessem flutuando. Naquela analogia de que o BPMN é uma piscina de raias. O que eu quero dizer com isso é, se a piscina não tem raia, e cada raia é um agente, as tarefas de um agente, significa que o agente tem que lidar com as tarefas que estão chegando na medida do possível. O jornalista, o editor, ele está recebendo tarefa nova o tempo inteiro. E as boias estão flutuando, significa que ele tem que, muitas vezes, abandonar uma tarefa para fazer uma tarefa de prioridade maior antes. Então, existe a complexa apuração de informações como mais fontes, e as informações são facilmente perdidas por questão de formalidade. Então, é um ambiente perfeito para se tentar aplicar um mapeamento de processo não estruturado. Foi o que foi feito agora, de forma visual. Essa aqui é a modelagem do trabalho, né, diário da redação jornalística. Vou tentar destrinchar um pouco essa imagem para explicar. É, Essas aqui são as instâncias do banco de dados, dadas as classes da integração de ontologias previamente. Basicamente, se tem um backlog, um backlog do produto e seus itens, digamos, esse seria o histórico de pautas da redação jornalística. Cada item do backlog é uma tarefa e que contém um relacionamento com outras instâncias no banco de dados. No caso, cada item tem uma feature que esse item quer desenvolver e o planejamento do lançamento. E cada item tem uma propriedade que você pode atribuir para todas as instâncias no banco de dados, os relacionamentos com outras instâncias e propriedades próprias. No caso, o item de backlog tem um status de esforço, né, que a gente tenta quantificar o esforço necessário para realizar aquela tarefa, e um status para a gente ver se aquele item já foi satisfeito ou não. Aqui no meio, nesse quadrado rosa, é a descrição de um sprint, né, no grande escopo da organização do trabalho na agência, na redação jornalística. Se tem itens como, por exemplo, o planejamento do lançamento da pauta, existe tarefas que devem atualizar o backlog, e existem sprints, né? Dentro das sprints você tem unidades de trabalho diário, que você realmente faz as tarefinhas que satisfazem as tarefas grandes que compõem a pauta da redação. E dentro de um trabalho diário, o foco da implementação é uma decisão complexa, que é essa parte à esquerda. É o trabalho diário dentro de uma sprint. Dentro da sprint você atribui tarefas e você desenvolve features e, por exemplo, pode até reportar dificuldades que você está tendo na organização. Então, o mais importante da modelagem é um exemplo de decisão. O jornalista fez um tal jornalista 2, fez uma matéria que ele não tem certeza se ele quer publicar ou não. O investidor, o stakeholder da organização está apreensivo porque ele sabe que pode ser que é uma matéria muito polêmica, pode ser que desagrade um grupo específico. Um agente tem uma crença baseada em experiência e cada agente tem sua crença própria, experiência própria. E quando colocada em uso, isso vira um impasse. Isso vira uma intenção. O impasse é que o gerente nunca arquivou uma matéria, ele tem que decidir se ele vai publicar ou não a matéria. Então, para isso, ele tem que tomar um viés.
Então essa aqui é a modelagem da decisão de publicar ou não uma matéria. Em vermelho tem a Knowledge Intensive Process Ontology, em azul a equivalência dela com ontologia de metodologia ágil. E em verde pode ser uma possível extensão da ontologia. Aqui no meio tem a decisão, que é o foco da atividade intensiva em conhecimento, dentro do item de backlog. Ou seja, isso aqui é uma decisão de uma tarefa da pauta da redação jornalística. A decisão respeita regras de negócio, como visto aqui no canto superior direito. Aqui na esquerda você modela que os agentes que estão interagindo com essa decisão têm crenças, têm sentimentos, intenções. E aqui tem a modelagem do que compõe a decisão, né? Que é aqui que eu vou explicar melhor. Cada decisão, como visto previamente naquela modelagem, isso aqui são as instâncias. Cada alternativa tem uma vantagem e desvantagem dado um critério, incluindo um risco. Então, se você arquiva uma matéria, você vai perder aquele engajamento, mas você vai ter certeza de que não vai desagradar nenhum grupo. Se você publica a matéria, pode ser que você seja processado, por exemplo, perca um investidor. Mas a ideia é que publicar a matéria gere muito engajamento. Então existem essas duas frentes de que os dois agentes querem que a redação jornalística prospere, mas eles divergem em como. Para a solução do impasse, se cria uma base comum de conhecimento. Não há automação na tomada de decisão, apenas gestão de conhecimento comum para a compreensão do processo de tomada de decisão. Todo mundo na redação jornalística vai alimentar o banco de dados. É isso que eu estou tentando explicar por essa imagem. Essa aqui é a interface com o usuário, né? Que é assim que o sistema vai funcionar. O usuário vai passar uma instância, um relacionamento nesse banco de dados, que é uma base de conhecimento, e um algoritmo vai passar e vai ver onde que essas afirmações procedem. Dando um exemplo palpável, né? O agente precisa de contexto. Ele está perguntando, o risco de degradar o stakeholder é uma instância, o relacionamento é afetar. Então, quando você passa isso para o sistema, basicamente você está tentando procurar essa instância afeta o quê? O risco de desagradar o stakeholder afeta o que no processo? Então, o algoritmo passa isso para o banco de dados da base de conhecimento e se itera por todas aquelas afirmações que compõem a nossa base de conhecimento. E risco X afeta Y, e risco Y, e risco Z afeta o item N. Não é isso que a gente quer, até que eventualmente se vê que o risco de desagradar um stakeholder afeta uma decisão de publicar uma matéria polêmica, o que satisfaz a nossa pergunta. Por meio disso, a gente vai passar por meio de interface web isso para o usuário, e o usuário vai ver que o que afeta o risco de desagradar o stakeholder afeta a decisão de publicar a matéria. Então, ele tem que saber que esse risco é real nessa decisão. Então, ele compreendeu algo novo para poder tomar a decisão dele. Essa aqui é a integração entre as ontologias, né? As equivalências. A sprint é um processo, o trabalho diário é uma atividade e dentro da atividade você tem uma decisão. Mas para você realmente modelar dados usando ontologia, é necessário implementar isso para que o computador entenda. Então, isso tudo tem que ser declarado em arquivo OWL, que é, então, por meio do editor de ontologias ou proteger, se cria essas classes, propriedades e definição de dados. Ou seja, se modela que a decisão é afetada por um risco, o agente tem uma experiência, se modela isso em terminologia. Então aqui tem a imagem disso como um conceito, né, da ontologia da decisão, e de fato a gente pega o editor de ontologias, o proteger, e bota isso em arquivo que o computador compreenda. Mas então, com as terminologias feitas, você tem que fazer as instâncias, né? Que se modelou o processo e agora a gente tem que declarar esse processo no banco de dados. Para isso se usa o sistema baseado em Django Python, se usa a biblioteca OWL2Ready para realizar as queries no banco de dados. Então aqui eu estou instanciando, de fato, ali eu estava falando na ontologia o que é uma decisão, aqui eu estou instanciando uma decisão específica. Aqui eu estou falando, olha, estou botando no banco de dados a decisão de decidir matéria de destaque de setembro. É uma decisão que tem um nome, ela tem um identificador próprio e ela tem um status, uma propriedade de se ela foi resolvida ou não. Agora, aí o sistema, por meio de um algoritmo de reasoner, baseado em Tableau, ele pode recuperar essas informações para o usuário, como eu mostrei previamente. Essa aqui é a arquitetura do sistema, é uma arquitetura padrão para sistema Django, com a adição da biblioteca ali à direita, o OWL2Ready. O banco de dados semântico é baseado
é gerenciado por essa biblioteca e a gente tem essa distinção entre instâncias e terminologias, A-Box e T-Box. Essa aqui é a adição de instâncias. O sistema é baseado em ontologia e apresenta como objetivo prático a criação consciente de metadados. Por que isso é uma vantagem? É por causa do conceito de mundo aberto. Quando um determinado valor não está declarado em banco de dados, ele é falso. Quando um determinado valor não está declarado como ontologia, ele é desconhecido. Ou seja, fazendo um banco de dados baseado em ontologia, a gente está pronto para a expansão dos dados, expansão de termos e até de instâncias. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que, por exemplo, a instância vermelha que está sendo adicionada pelo esquema, pelo sistema, é uma tarefa do gerente da redação jornalística. Ele tinha que revisar o texto do jornalista 1 como uma tarefa da pauta da redação dele, mas agora ele tem que preparar uma cobertura de uma votação que vai acontecer no Senado, ele descobriu agora. Você não teve que refazer o sistema para botar coisas novas. Então, isso é o que torna o sistema da informação flexível e dinâmico para o cenário de negócio atual. Essa aqui é a usabilidade do sistema, diferenciando que o jornalista tem uma crença, um desejo, e baseado em experiência prévia, ele vai cadastrar tudo que ele sabe por meio daquela interface no sistema web, e o gerente, que tem regras, que compreende as regras de negócio, ele vai cadastrar as restrições que aquela organização tem que respeitar. O gerente compreende o contexto e faz uma escolha consciente por meio de acesso ao contexto. Esse aqui é o protótipo de fato. Quando você chega no protótipo e vê primeiramente o que está acontecendo, aqui à esquerda tem um menu para persistência dos dados que seriam perdidos naquela redação jornalística. Então você tem uma seleção de sprints. A gente tem um controle de o que está acontecendo em relação ao trabalho ali. Quais são as pautas, quais são as pautas ali, por exemplo, backlog de produto, qual é o histórico de pautas, quais são as pautas que a gente tem que botar no trabalho que a gente vai efetuar. Então, criação de sprints, criação de itens no backlog de produto, ou seja, pauta. Tem um atalho para tomada de decisão, que é o dashboard que vai mostrar todo o nosso conhecimento. E, muito importante, tem a gestão de artefatos e agentes. Artefatos, digamos, unidades de conhecimento, então o planejamento da nossa redação jornalística, nossas intenções, o que vemos para a organização, o planejamento de tarefas para a nossa organização, e gestão de agentes é a atribuição em tempo de execução de tarefas para os agentes. Então a gente pode alocar trabalho para os agentes que estão no banco de dados. E também é muito importante, na redação jornalística a gente viu que é muito comum se perder notícias, né? O banco de dados não tem um planejamento prévio, então aqui tem um botão adicionar matéria e ver matéria, é uma interface para o jornalista poder cadastrar as matérias dele. Isso tudo fica num banco de dados que pode ser reusado para o front-end mesmo do site da redação jornalística, um SQLite. E isso vai ficar aqui com o módulo que organiza o trabalho deles, né? A adição de conhecimento é feita pelo uso desses modelos, né, do Django. O conhecimento não pode ser adicionado frente ao conhecimento prévio ou por si só. Esse formulário do Django vai passar para a biblioteca de gestão de dados semânticos. E essa biblioteca vai cadastrar isso do jeito correto no banco de dados da ontologia. Então aqui tem um nome, né? Estou instanciando um agente novo na nossa redação jornalística, é o Pedro Estagiário. O Pedro Paulo está sendo contratado como estagiário, ele tem uma observação, um campo que descreve ele. Então a gente vai botar esse agente novo no processo na medida que o processo está ocorrendo, né? Isso aqui é um backlog, é um dashboard que mostra a sprint. Dentro da sprint a gente tem um dashboard que mostra tudo o que está acontecendo na sprint. E dentro desse dashboard tem um dashboard que mostra só os trabalhos diários que estão sendo ocorrendo ali. E a gente vê quem está fazendo o quê. É para persistência de dados da organização. Essa aqui é um atalho, né? Porque a decisão acontece dentro da sprint, dentro da pauta, mas a gente tem um atalho para uma tela que mostra todas as decisões que estão acontecendo na nossa redação jornalística. Aqui tem duas decisões. Aqui foi o foco do trabalho, né, que é decidir a matéria, e é uma decisão mais mundana, né, que é escolher um banco de dados para o centro de documentação deles. Cada decisão tem um status, né, se a decisão foi resolvida ou não, e a gente tem um dashboard para ver o que está em aberto, o que está acontecendo.
Quando a gente entra na decisão, a gente vê tudo que compõe aquela decisão, né? Então, decidir a matéria de jornalística é uma decisão que considera restrições, de que só se deve publicar boas matérias e que as matérias devem evitar um processo judicial. E riscos ameaçam a decisão, né? Existe o risco de perder uma relevância por arquivar a matéria e o risco de desagradar grupos por publicar a matéria. Então, com esse conhecimento todo cadastrado para o agente, ele tem um botão ali no final do sistema, da página, que ele pode mudar o status daquela decisão para resolvida ou em aberto. Como avaliação, se mostrou um vídeo do sistema para potenciais usuários, era um vídeo de menos de 10 minutos, se compartilhou uma demonstração do sistema e se aplicou um formulário, né? Se mapeou quem era aquele usuário e se aplicou o SUS, né, o System Usability Score. Basicamente, são 10 afirmações e o usuário deve se dizer se ela concorda com cada uma delas ou não. No final, se obtém uma nota de 0 a 100, sendo 68 a média satisfatória para a usabilidade do sistema. Bom, foi bem meio a meio, 44% dos usuários não conheciam metodologias ágeis e 55% conheciam. Em relação à aplicabilidade do sistema em caso de uso real apresentado em redação jornalística, eles podiam dar nota de 1 a 4, sendo que 1 o sistema não era aplicável e 4 o sistema era muito aplicável. Dos 9 usuários que eu mapeei, as notas foram bem positivas, 3 ou 4, então, de fato, o que foi mostrado lembra caso real, digamos. Então, os usuários compartilharam que o sistema teria uso na indústria de software, serviço público e área logística. A maioria dos entrevistados compreendem que redações jornalísticas apresentam um alto grau de complexidade e processos são muito dinâmicos, apesar de que ninguém ali era jornalista. Porém, como um requisito prévio, todos os usuários tinham alguma experiência prévia profissional em contexto colaborativo, com potencial de aplicação do Scrum. Os usuários tinham entre 22 e 57 anos, na média 33 anos. Então, essas aqui são as notas apresentadas. A média foi 76, sendo que notas mais de 68 significa que o sistema é usável e menos disso significa que o usuário teve problema, o sistema tem problema de uso. No caso, 2 usuários relataram problema do uso, mas eu fui mapeando melhor o que aconteceu com esses usuários. Os entrevistados relataram que a aplicabilidade do sistema é real, mas haveria dificuldade de implementação se não fosse acompanhada de um estudo prévio, né? Alguns usuários relataram dificuldade com inglês, dificuldade com compreensão dos termos de metodologias ágeis até. A média ainda é positiva, demonstrando usabilidade do sistema. Então, conclusão, né? Buscou-se definir como organização moderna se organiza por meio de formalização de processo não estruturado, que depende da resolução de problemas de forma eficiente e gestão da informação. As, para a resolução de processo não estruturado, acaba que o foco de tudo acaba ser gestão de risco e para isso é necessário uma boa base de conhecimento. Como um trabalho futuro, é necessário refinar a implementação para melhor visualização do front-end, ao melhorar o suporte para input de dados, criar tutoriais, ou seja, melhorar a user experience, facilitando o uso da redação jornalística, né, do usuário que não entende nada de TI, né, ampliação do escopo das inferências, porque pode se aumentar muito mais a ontologia, e se pode se aumentar a ontologia baseada no caso de aplicação, né, então um trabalho futuro seria prestar suporte para novos casos de estudo. Essas aqui são as referências, e eu acabei, obrigado pela atenção. Estou disponível para perguntas.